Olá pessoal, Bárbara Centelhas da Agrimet aqui, nosso primeiro ClimaCast de 2024. Antes de começarmos as análises climáticas, gostaria de desejar a vocês um excelente 2024, que seja um ano de muita prosperidade para todos nós. Mas vamos ao que interessa, né? As análises climáticas, tanto de o que aconteceu no mês de dezembro, projeções a curto e a longo prazo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, começando a nossa análise, né, do início de janeiro, fazendo um retrospecto do que aconteceu em dezembro, né? Como a gente pode observar aqui nos mapas, o mês de dezembro foi um mês ainda chuvoso para as principais regiões que nós olhamos, né, nós analisamos aqui no ClimaCast, com exceção do Planalto, né, que apresentou anomalias positivas um pouco menos intensas. A gente ainda tem aí grande parte das regiões produtoras com anomalias bem significativa, oscilando aí de 100 até 200, até acima, né, de 200, 300 milímetros acima da média, ou seja, acima do que já era esperado se chover nessa época do ano, no mês de dezembro. Quando a gente olha temperatura média do ar, ficou muito similar ao restante do país, né, onde grande parte da região, com exceção do sul, né, do extremo sul do estado, onde tivemos anomalias aí mais dentro da média, as temperaturas no geral ficaram acima da média, né? Então a gente teve aí um ano de 2023 como um todo muito com temperaturas, né, muito elevado, né, um ano muito quente. Ainda que agora nesse mês de dezembro, se a gente fosse comparar com o restante do Brasil, o Rio Grande do Sul ainda apresentou essa anomalia um pouco menos intensa do que o restante do país. Bom, olhando agora o início de janeiro, né? Então, olhando os primeiros dias do mês de janeiro, então, quando a gente fala do primeiro decêndio, nós estamos falando aí do dia 1º até o dia 10, né? Que é mais ou menos o período que vocês estão vendo, pouco depois da gravação desse vídeo. E a gente já tem um cenário um pouco diferente. O mês de janeiro se iniciou predominantemente com anomalias negativas, ou seja, chovendo bem abaixo da média, e nós vamos entender isso olhando, né, os nossos gráficos ali, que além de trazer a previsão do tempo, também traz uma análise do que aconteceu nos últimos 15 dias. Bom, começando aqui pela região noroeste, a região noroeste que nós começamos por Santa Rosa, então conseguimos ver, né, que os últimos dias realmente foram de chuvas muito escassas, né, um ou outro dia chovendo, acumulando um volume muito baixo e temperaturas elevadas, né, o destaque aqui para temperaturas elevadas e baixa amplitude térmica que vai seguir aí para todas as regiões do estado. Olhando daqui para frente, o que a gente pode ver é que tanto NOAA quanto o Climatempo prevêem chuva, só que numa intensidade um pouco diferente, né? A Climatempo traz um volume um pouco maior, de 180 milímetros, principalmente altos volumes no dia 10 e dia 11 de janeiro, enquanto que o NOAA não aposta nesse volume alto, principalmente nesses primeiros dias, né? Traz alguma chuva aí por torno do dia 16, 17, 18, mas o maior volume observado e previsto aqui pelo NOAA é apenas no dia 25 de janeiro, muito próximo aí do fim da nossa previsão, e lembrando que quanto mais distante essa previsão e esse volume, mais chance tem dele não persistir ao longo aí dos dias. Olhando São Luís Gonzaga que apresenta um cenário um pouco melhor, tanto em termos de chuva acumulada nos últimos dias, quanto prevista para os próximos 15, né? Então você vê que o NOAA já tem um salto aí, né, em termos de volume, prevendo 116, 117 milímetros, em relação a Climatempo, que ainda assim prevê um volume um pouco maior, de 194 milímetros, também distribuídos um pouco diferentemente da NOAA. Então, o NOAA traz essa chuva bem distribuída aí ao longo do mês, com exceção do dia 20, 21, 22, que pode não ter chuvas, enquanto que a Climatempo concentra essa chuva em 2 períodos. Novamente, 10 e 11, né, 12 mais ou menos, e depois retoma essas chuvas aí no dia 15, 16, 17, podendo perdurar até o dia 19. Olhando Campo Novo a gente tem o cenário mais parecido com Santa Rosa, né, enquanto o Climatempo prevê aí um volume elevado de 213 milímetros, né, a gente ainda tem uma condição aí de chuvas previstas pelo NOAA muito abaixo, muito similar inclusive a Santa Rosa, ficando em torno de 58,6 milímetros. Né? Então, a Climatempo aposta nessa chuva principalmente dos primeiros 10 dias da nossa previsão, e depois o volume segue muito parecido com o NOAA, que é um volume bem baixo,
abaixo aí de 5 milímetros, tá? E olhando também os últimos 15, foram dias com pouco volume de chuva também acumulado. Bom, entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa que já tem uma previsão um pouco melhor de chuva, né, em relação às outras localidades da região noroeste, principalmente na previsão do NOAA, né, então o NOAA trazendo aqui em torno de 103 milímetros para os próximos 15 dias, com destaque para o dia 17, depois para o dia 19, mas Climatempo segue apostando em volumes elevados, somando um total de 207 milímetros, concentrados principalmente no dia 12 para o dia 13 e no dia 18 e 19, que pode bater a casa aqui dos 80 milímetros em um único dia, segundo a Climatempo. Olhando Sarandi já tem uma redução novamente do volume de chuva, então bastante instabilidade dentro das próprias regiões, né, onde o NOAA prevê 75 milímetros nos próximos dias, enquanto o Climatempo prevê 174. Também destaque para o dia 12 e 13 e depois 18 e 19 aqui na Climatempo, enquanto que o NOAA prevê os maiores volumes de chuva dia 17, 18 e 19 de janeiro. Não me toque, a gente também tem uma divergência aqui entre as previsões, né? Então, NOAA somando 106 milímetros, um volume um pouco maior do que as outras regiões que já estavam com volumes um pouco menores, e Climatempo ficando aqui em 194, repetindo as datas que eu comentei, né? Então, novamente, 12, 13, 18, 19 para Climatempo, e NOAA trazendo aí 17, 18, 19 os maiores volumes, e aparecendo aí um pouquinho de volume de chuva no dia 23, 24, 25. Vou apontar aqui para vocês acompanharem comigo. Olhando Ibirubá temos NOAA trazendo 121 milímetros, um volume mais elevado, né, em relação às demais regiões, concentrando novamente 17, 18, 19, principalmente 17 e 19, e depois retomando uma chuva um pouco mais intensa aqui no dia 23, 24, 25, enquanto que Climatempo, que soma 198 milímetros, concentra esse valor aqui do dia 10 até mais ou menos o dia 19. Entrando na região do Noroeste Centro que nós começamos aqui com Panambi, né? Então Panambi NOAA também traz uma previsão acima dos 100 milímetros, ficando aproximadamente em 102 milímetros, novamente maiores volumes 17 e 19, e Climatempo somando 171 milímetros, destacando aí o dia 12 e o dia 18 de janeiro. Olhando Cruz Alta nós temos o NOAA trazendo 123 milímetros, para os próximos 15 dias, com a mesma distribuição das demais regiões do Noroeste Centro, né? Não tem muita mudança no padrão, é um volume um pouco maior, né? Mas pouca coisa, e Climatempo aí batendo a casa dos 200 milímetros, somando 203 milímetros para os próximos 15 dias, de novo concentrando bastante aqui no dia 11, 12, e depois ali no dia 15, 16, 17, 18, pouca chuva prevista aí no final da nossa previsão do tempo. Olhando Tupaciretã, que aí o NOAA já entra numa competição mais acirrada com a Climatempo, né? Então trazendo aí 182 milímetros, bem distribuídos aí ao longo dos próximos 15 dias, né? Nossa previsão ainda até o dia 25 de janeiro. Apenas alguns momentos sem chuva prevista, que é o caso do dia 20 até mais ou menos o dia 22, 23, mas nos demais a gente tem um bom equilíbrio aí de volumes, sendo os dias que mais se destacam dia 12 para 13, 17 e 23. Olhando Júlio de Castilhos mantém esse patamar aí um pouco mais elevado da previsão do NOAA, somando 177 milímetros, Climatempo ainda na casa dos 200 milímetros, né, aqui com 215 milímetros, mas muito similar o padrão, principalmente do dia 14 até mais ou menos o dia 19. Climatempo se destaca novamente para o nosso início de previsão, enquanto que a NOAA se destaca mais no final, de novo, com chuvas aí superiores a 40 milímetros no dia 23. Vejam que a temperatura não estou comentando muito, porque nós temos alguns picos, né, de temperaturas máximas mais elevadas. No final da nossa previsão acaba tendo uma leve queda da máxima, a mínima se mantém um pouco mais estável e uma amplitude térmica aí até que relativamente boa, mas mesmo assim com anomalias acima da média, né, da temperatura, quando a gente for olhar aí ao prognóstico climático no final do nosso vídeo. Entrando na região Centro-Sul,
Região Centro-Sul que nós começamos aqui por São Cepé. Bom, aqui a gente tem uma inversão de cenários, né? Quando a gente começa a caminhar mais para o sul do estado, a gente tem uma maior previsão de volumes intensos pelo NOAA do que pela Climatempo. Então, o NOAA prevê aqui chuvas na casa de 312 milímetros nos próximos 15 dias, com destaque para o dia 23, que tem aí um volume superior a 100 milímetros, ficando aí em torno de 106, 107. E todos os dias, né, que aparecem chuvas mais significativas, são chuvas intensas que superam aí a casa dos 20 milímetros. Com destaque aqui para o dia 12 para o 13, né, que chega a 60, dia 16, 17 e dia 25 de janeiro, fazendo com que esse volume fique bem elevado. E se a gente for olhar, né, os últimos dias foram dias aí de um período mais longo sem chuvas. Então, com certeza, essa chuva vai elevar bem as condições de armazenamento de água no solo, que já estavam, né, relativamente boas em decorrência de um dezembro bem chuvoso. Olhando Caçapava do Sul segue também nesse patamar dos 300 milímetros sendo previstos aqui pelo NOAA, né, novamente com destaque para o dia 23, com chuvas acima de 80 milímetros, dia 13, 12, 13, também superando 60, dia 16 também. Então, segundo a previsão do NOAA, nós temos uma quinzena, né, extremamente chuvosa para a região centro-sul do país. Climatempo ainda com volume bem menor, aí praticamente mais que a metade, de 127 milímetros nos próximos dias, concentrando esse volume nos primeiros 7 a 9 dias da nossa previsão. Bagé, então Bagé a gente também tem volumes elevados aqui sendo previstos pelo NOAA, de 294 milímetros contra 119 milímetros pela Climatempo. De novo se destacam alguns dias aqui, né, como é o caso do dia 11, 12, 13, depois o dia 16, né, que a chuva pode bater na casa dos 80 milímetros, e aí dia 22, 23, também aí somando num total aí quase 80 milímetros nos 2 dias. Por fim, nós temos Arroio Grande que tem uma redução no volume, né, então o NOAA agora soma 209 milímetros, com destaque para 2 dias com volumes superiores aí a 60, 70 milímetros, o dia 16 de janeiro e o dia 22, né, que são dois destaques aqui, né, de Arroio Grande. Os demais dias, chuvas menos intensas e também mais espaçadas, né, a Climatempo trazendo aí 115 dias e se concentrando aqui do dia 10 até mais ou menos dia 18, dia 19. Bom, agora, né, a gente olhou a previsão do tempo, essa previsão que é a curto prazo, mas o que os prognósticos, né, prognósticos mais recentes, né, liberado no final do mês passado, mostram pra gente em termos de anomalia para o próximo trimestre. Então a gente sai daquela condição de previsão do tempo e estamos olhando agora prognóstico climático, olhando o trimestre de janeiro, fevereiro e março, tanto para precipitação, chuva, quanto para a temperatura. Então vamos focar aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente consegue ver que, bem diferente do que estava acontecendo nos últimos meses em decorrência da atuação do El Niño e de outras condições oceânicas e atmosféricas, a gente tem um prognóstico do IMET trazendo chuvas levemente abaixo do normal para grande parte da região do Rio Grande do Sul. Destaque de algumas regiões como Noroeste e Sul do estado que podem sim ter chuvas acima da média, oscilando aqui de 10 até 100 milímetros acima da média, mas uma mudança bem grande em relação ao que a gente vinha observando nos últimos meses. E para a temperatura, a gente tem aqui um cenário de temperaturas acima da média, né, da região central ao norte do estado, e temperaturas dentro da normalidade, da média histórica do centro-sul do estado. Tá? Mesmo nas regiões que têm anomalias positivas de temperaturas, poucas regiões têm uma anomalia tão intensa, né, que beiram aí 1 grau e meio, como fica a condição de grande parte do país, né? Então, mesmo que o Sul apresente essas anomalias positivas da temperatura, elas acabam sendo mais amenas do que o restante do país. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a presença de vocês e a parceria aí por mais um ano que está começando. Qualquer sugestão é só deixar nos comentários e nós nos vemos daqui 15 dias.